Olá, essa é a socialização da disciplina Prática Interdisciplinar Ergonomia de Software. O nome do tutor é Eusimar José de Carvalho Neto e o nome do acadêmico é João Paulo Garcia Peixoto. Aqui nós temos a missão, a visão e os valores da Uniaselv. E o tema principal do seminário é Ergonomia de Software. E o título do trabalho é a ergonomia de softwares educacionais livres. Como resumo, este estudo verificou a ergonomia e usabilidade dos ambientes educacionais, comparando softwares educacionais livres e não livres, utilizando uma abordagem descritiva e comparativa. A pesquisa incluiu uma revisão de literatura e uma análise de estudos de caso, onde o software de código aberto se destaca pela flexibilidade e pela capacidade de customização. Porém, apresentou uma alta curva de aprendizado para usuários iniciantes. Por outro lado, o software proprietário se destacou por sua interface robusta e suporte técnico, mas com alto custo de licenciamento. Os resultados mostraram que o software de código aberto, com seu grande número de desenvolvedores, oferece recursos e suportes adicionais apesar dos problemas iniciais de usabilidade. Já o de código fechado, por sua vez, oferece uma experiência de usuário simplificada e consistente, ideal para instituições com recursos financeiros para arcar com seus custos. As palavras-chave usadas foram ergonomia de software, softwares livres, software proprietário e softwares educacionais. Na introdução, temos que nos últimos anos o uso de softwares educacionais cresceu significativamente, proporcionando novos modelos e propostas de ensino. No entanto, a eficácia desses programas depende não apenas do seu conteúdo, mas também da sua disponibilidade e acessibilidade. A ergonomia nada mais é que o estudo da interação entre humanos e sistemas, e esta é essencial para garantir que os usuários possam utilizar o software de forma mais eficiente, confortável e segura. Softwares educacionais proprietários e ou pagos normalmente tendem a ser desenvolvidos por grandes empresas com mais recursos e investimentos em design de interface, tornando-os visualmente mais atrativos ao público-alvo. Em comparação, o software educacional gratuito, embora ofereça maior flexibilidade e menor custo, muitas vezes depende de uma comunidade de desenvolvedores voluntários e pode enfrentar desafios maiores em termos de melhoria de funcionalidade e usabilidade. Na fundamentação teórica, nós temos aqui 3 citações, a qual eu vou ler e depois vou falar um pouco sobre. A adoção de softwares educacionais livres nas instituições educacionais enfrenta diversas barreiras, que vão desde a resistência dos usuários à falta de suporte técnico adequado. A qualidade ergonômica desses softwares pode variar significativamente, influenciando a eficácia de sua utilização no ambiente educacional. Estratégias para superar esses desafios incluem a formação contínua de usuários e desenvolvedores, bem como a implementação de melhores práticas de design ergonômico desde as fases iniciais de desenvolvimento dos softwares. Santos e Queiroz, 2015, página 123. Aqui a gente pode ver que essa questão da ergonomia, né, ela varia muito, dependendo que tipo de software, se seja ele proprietário ou se ele é software não livre, né? Porque o software proprietário ele tem uma vantagem, né? Ele pode geralmente ele é desenvolvido por grandes empresas que têm uma grande quantidade de pessoas que trabalham no software, né? Então, assim, você tem uma maior, digamos assim, um custo mais elevado que faz com que se torne uma interface mais visível, mais bonita, né? E chama a atenção, ela chega a ser mais chamativa e facilitada, né? Para facilitar essa interação. Já o software livre, né? Ele já tem esse problema que a grande maioria das pessoas que trabalham nele são pessoas voluntárias, né? Então, assim, não tem como fazer atualizações da mesma forma que o software proprietário.
A próxima. A usabilidade não é uma qualidade que pode ser adicionada ao final do ciclo de desenvolvimento de software. Ele deve ser um componente intrínseco desde o início. Softwares proprietários geralmente têm a vantagem de recursos dedicados ao design de usabilidade, enquanto o software livre depende mais do feedback contínuo da comunidade de usuários para evoluir suas interfaces. Isso em 1993, página 145. Nesse caso aqui, o software livre ele tem essa diferença, né? Você precisa ali do feedback de pessoas que utilizam o software para poder nas próximas versões, né, lançar as correções e lançar e utilizar, né, aqueles feedbacks para fazer a melhoria contínua das interfaces e da ergonomia do software. No caso do software proprietário, ele já não se utiliza desse tipo de feedback do usuário final. Ele passa por um controle de qualidade dentro da própria empresa, ou seja, ele tem assim uma maior facilidade para poder lançar atualizações devido a esse detalhe, né? A próxima. Santos e Queiroz, 2015, realizam uma avaliação da usabilidade do Moodle, onde foi encontrado pontos fortes, como a flexibilidade da plataforma e alguns pontos a serem melhorados, como a complexidade inicial para novos usuários. Aqui, Santos e Queiroz, eles falam do Moodle, que foi um dos objetos de estudo aqui do nosso trabalho, né? A gente fez um comparativo entre o Moodle e o Blackboard, né? Que é outro software educacional, porém esse é um software não livre, né? E aqui eles falam do Moodle, né? Que ele é bem difundido, ele até em termos de uso, né? Ele chega a bater o Blackboard, né? Hoje ele é o mais usado, é o software mais usado por plataformas educacionais, mas o Blackboard também é um software bastante usado. Porém, o Moodle ele tem a preferência porque, além da implantação ser simplificada, né, o custo é zero, ele é um software totalmente livre. Já o Blackboard não é assim que funciona, né? Você tem que pagar a licença e muitas vezes a licença não é tão barata. O próximo tópico. Metodologia. Esse estudo foi elaborado com o objetivo de analisar a ergonomia e a usabilidade de softwares educacionais livres e proprietários. Foi adotada uma abordagem descritiva e comparativa, baseada em uma vasta revisão literária e análise de casos práticos documentados em estudos anteriores. Essa pesquisa foi conduzida através de revisões de literatura e análise de estudos de casos existentes, com o objetivo de identificar e analisar estudos prévios sobre a ergonomia e usabilidade dos softwares educacionais. Foram utilizadas inúmeras fontes de pesquisa, como artigos acadêmicos, teses, dissertações e relatórios técnicos encontrados em bases de dados. Podemos citar como exemplo uma dessas bases de dados o Google Acadêmico, utilizando como critério de seleção estudos que debatiam a comparação entre softwares livres e proprietários, com foco na usabilidade e em suas práticas ergonômicas. Resultados e discussões. O estudo destaca diferenças críticas entre os dois tipos de software, refletindo suas respectivas filosofias de desenvolvimento e implementação. Com relação à usabilidade e ergonomia, a flexibilidade e a customização do Moodle são notoriamente valorizadas, mas a necessidade de suporte técnico pode ser uma barreira para alguns usuários iniciantes. A grande comunidade de desenvolvedores é uma robusta vantagem, pois oferece uma ampla variedade de plugins e recursos adicionais. A interface intuitiva e o suporte técnico robusto do Blackboard se destacam, assim como a facilidade de uso, colaborando para a sua adoção e continuidade de uso. No entanto, os custos, que são bem elevados, podem ser uma barreira para instituições com orçamentos limitados. Ou seja, tanto o software livre, né, quanto o software proprietário tem as suas vantagens. Porém, hoje o mais utilizado continua sendo o Moodle. Conclusão. Neste comparativo entre os softwares educacionais livres e proprietários, foram destacadas várias reflexões relevantes sobre a usabilidade e ergonomia do ambiente educacional. A avaliação minuciosa demonstra que ambos os programas apresentam pontos positivos e negativos que devem ser considerados de acordo com as demandas específicas das instituições de ensino.
Em suma, esse estudo conclui que não existe uma solução única que atenda a todas as necessidades. A decisão entre software de código aberto e software proprietário deve levar em consideração uma série de fatores como o custo, flexibilidade, suporte técnico e atendimento às necessidades específicas dos usuários. Ambos os programas de software têm o potencial de proporcionar uma aprendizagem eficaz, desde que sejam escolhidos e implementados adequadamente. Aqui são as referências que nós utilizamos no nosso trabalho, certo? E mesmo com todas as barreiras que o software, que o Moodle enfrenta, né, o software livre Moodle enfrenta, hoje ele ainda é o mais usado. Até porque a comunidade do Moodle hoje ela é bem mais ampla do que do Blackboard. Se você for pesquisar, o Moodle é utilizado por ambas as empresas, né? Inclusive repartições públicas usam o Moodle, né? Alguns colégios também, municipais, estaduais, utilizam a plataforma Moodle. Já o Blackboard ele é mais utilizado em instituições particulares. Porém, algumas instituições particulares também utilizam o Moodle. Então, ao meu ver, assim, o software livre ele hoje se torna mais referência do que o próprio software proprietário.